Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cleilson Bezerra e estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Seduc Pacajus. E na aula de hoje nós iremos ver o tema distinguir fato de opinião relativa a este fato. Mas Cleilson, o que é isso? É uma habilidade que nós temos que desenvolver no decorrer da nossa vida estudantil e acadêmica para resolver determinadas questões e fazer essa diferenciação, quando é fato e quando é opinião. Para termos mais clareza sobre essa habilidade que nós temos que adquirir, nós temos aqui alguns exemplos que eu vou resolver juntamente com vocês para sanar essas dúvidas. Então vem comigo e me acompanha nessa resolução de exemplos agora. No primeiro exemplo, nós temos aqui. Leia o texto abaixo. O lobo e a ovelha. Um lobo muito ferido, devido a várias mordidas de cachorros, descansava doente e bastante alquebrado em sua toca. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto e pediu-lhe para trazer um pouco d'água de um riacho que corria ao lado dela. Assim falou o lobo: se você me trouxer água, eu ficarei em condições de conseguir meu próprio alimento. Claro, respondeu a ovelha. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Aí aqui é uma fábula que está disponível no Cantinho das Fábulas, no site, e foi tirada em 20 de novembro de 2018. E a questão 1 diz, nesse texto, em qual dos trechos expressa uma opinião? O que é que nós vamos analisar agora? Nós vamos ver em cada item onde se expressa uma opinião que está presente dentro do texto. O que é que acontece? A diferença de fato para opinião. Fato é aquilo que realmente aconteceu e a opinião é o que temos em relação àquele fato. Então aqui no item A, nós temos aqui, como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto. No item B, pediu-lhe para trazer um pouco d'água de um riacho. No item C, claro, respondeu a ovelha. E no item D, se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. Então nós temos aí esses 4 itens e nós temos que identificar qual deles expressa uma opinião. Será que está expressando a opinião do lobo, a opinião da ovelha? Qual desses itens vocês consideram o correto? Então deixa aí nos comentários se você quer participar da nossa aula. Então deixa aí no comentário a sua opinião a respeito do item que você acha que é o correto. Se nós formos analisar cada um deles e fazer referência ao texto, o primeiro, que é o item A, ele diz assim: como estava com fome, ele chamou uma ovelha que ali passava por perto. Então aqui, se nós voltarmos ao texto, ele diz o quê? Um lobo muito ferido devido a várias mordidas de cachorro, descansava doente e bastante alquebrado. Aí ele diz bem aqui, como estava com fome, aqui nessa parte, deixa eu destacar para vocês. Como estava com fome, ele chamou uma ovelha que passava ali perto. Por que que o item A não pode ser correto? Porque o item A é um fato. O lobo realmente estava com fome e no texto ele realmente chamou a ovelha que passava ali por perto. Então, o item A não pode ser o item correto porque ele não é uma opinião, ele é um fato. No item B, ele diz, pediu-lhe para trazer um pouco da água de um riacho. E se nós voltarmos ao texto, ele diz lá, pediu-lhe para trazer um pouco da água de um riacho que corria ao lado dela. Ele também é um fato, porque foi algo que realmente aconteceu dentro do texto. Então, o item B não pode ser o item correto. No item C, ele diz, claro, respondeu a ovelha. E se nós analisarmos o texto, tem bem aqui na penúltima linha a resposta da ovelha. Claro,
Respondeu a ovelha, que também é um fato. Ela realmente topou, ela concordou em ir buscar água para o lobo. Então aqui vocês percebem que no momento de nós analisarmos as questões, analisarmos os itens, nós temos que estar em constante troca de informações entre o meu texto e a minha questão. Eu leio os itens, volto para o meu texto, destaco partes relevantes, que aí facilitará na hora de você identificar o item correto. Nesse caso aqui, depois de analisarmos o item C, nós concluímos que ele também não é o item correto. E ficou aí apenas a alternativa D. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. E essa parte está aqui, ó, na última linha do texto. Se eu levar água para você, sem dúvida eu serei esse alimento. E quem foi que disse isso? A ovelha. Então, o item correto que expressa uma opinião é o item D, porque está expressando a opinião da ovelha, foi o que ela pensou. Se eu levar essa água, consequentemente, eu que serei o alimento dele. Foi o pensamento que a ovelha teve assim que ela aceitou a dar ajuda ao lobo. Então, na questão 1, no exemplo 1, a resposta correta é a letra D. Ele diz aqui, ó, se eu levar água para você, sem dúvida eu serei o seu alimento. É a resposta correta. Nesse trecho aqui é que está expressando uma opinião. E após vermos esse exemplo 1, nós iremos para o exemplo 2, que também fala sobre distinguir fato de opinião relativa a este fato. Vamos lá para o exemplo 2. Leia o texto. A raposa e as uvas. É um texto muito conhecido, então, consequentemente, fica mais fácil de entendermos esse exemplo. No dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia! Pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E, de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que estas uvas estão verdes. Esta fábula ensina que algumas pessoas, quando não conseguem o que querem, culpam as circunstâncias. Aí aqui embaixo tem que foi do site UOL, que foi tirado esse texto. E a pergunta é, a frase que expressa uma opinião é: item A raposa passeava por um pomar. Item B, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Item C, a raposa afastou-se da videira. Ou item D, aposto que estas uvas estão verdes. Como no exemplo anterior, nós temos que estar sempre fazendo o quê? Vocês lembram? Nós sempre temos que estar lendo os itens e retornando ao texto para saber se nós encontramos esses trechos, essas frases em alguma parte do texto e ver o que nós podemos assimilar e distinguir para saber qual é o item correto. No item A ele fala, a raposa passeava em um pomar. Se nós formos lá no texto, ele diz bem no início, na primeira linha, num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Então, isso não pode ser uma opinião, isto é um fato, é o que realmente estava acontecendo. E o que estava acontecendo? A raposa passeava por um pomar. Então, o item A não pode ser o item correto, já descartamos. No item B, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. E aqui nós também podemos perceber que no texto, continuando na primeira linha, indo para a segunda, diz aí, ó, com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Se foi capturada, isso aí vai ser um fato. Ela realmente estava andando quando sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Então, o item B não pode ser o item correto, porque, olha aqui o que a questão me pede, a frase que expressa uma opinião e não um fato. Eu preciso saber qual frase me expressa uma
opinião que foi dado pelo personagem do texto. Ele quer uma opinião. Vamos continuar aqui. Nós já eliminamos o item A, o B e agora vamos para o C. A raposa afastou-se da videira. Se nós formos ver, se formos analisar o texto novamente, tem aqui: exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira. Então, isso também é um fato. Se é um fato, o item C é um item incorreto. Eu não posso marcar o item C. Ficou apenas o item D. Aposto que estas uvas estão verdes. Por que é a opinião da raposa? Porque lá no texto ele diz, ó, deixa eu só mudar aqui a cor para mostrar para vocês a diferença. Dizendo, quem foi que disse? A raposa. Aposto que estas uvas estão verdes. É uma opinião dela, foi um pensamento dela em relação às uvas. Como ela não conseguiu pegá-las, então ela tinha que ter uma desculpa. E a desculpa que ela criou foi dizendo que provavelmente as uvas estavam verdes, então ela não iria querer. Então, o item correto que expressa uma opinião é o item D. Aposto que essas uvas estão verdes. Esse é o item correto. E aí, gostaram? É uma habilidade bem simples, fácil de identificar dentro dos textos. Então, eu espero que tenha ajudado de alguma forma, tenham sanado as dúvidas de vocês. E com isso, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!